Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live hoje. Só esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Legal. A gente hoje é dia 25 de junho. Estamos aqui começando. E bacana. Desde que a gente começou a fazer, a gente tem feito essas lives, né, às terças e quintas, às 18 horas, desde o começo da pandemia, né, da que a pandemia se tornou mais grave no Brasil, a gente tem feito essas lives para conversar um pouquinho sobre dados, sobre a situação atual, né, a gente vai atualizando vocês com algumas informações e também a gente tem trazido convidados da área de saúde para conversar um pouquinho sobre outras questões que trespassam a questão da pandemia, enfim. Hoje nós temos aqui alguns dados, isso que eu estava olhando aqui, do consórcio de veículos de imprensa, que é formado, né, por alguns veículos como Globo, UOL, Folha e Estadão, que trazem informações. E segundo a última atualização deles, desta quinta-feira, às 13 horas, nós temos no Brasil registrados 54.434 mortes. Mais de 1.200.000 casos confirmados. Nós estamos no segundo país com o maior número de óbitos causados pela Covid-19, né? A gente só perde para os Estados Unidos, que tem mais de 120 mil mortes. E a gente já está com 10 mil óbitos a mais do que o terceiro colocado, que é o Reino Unido. E esses números devem aumentar nos próximos dias, infelizmente. A gente ainda não tem uma boa perspectiva do que, assim, não tem muita esperança, assim, de que essa situação melhore em poucos dias. Para conversar hoje, eu trouxe um epidemiologista, vou trazer, né, o epidemiologista Otávio Ranzani, que vai explicar para a gente um pouquinho de alguns dados sobre epidemiologia que a gente tem ouvido muito na mídia e que são confusos, são difíceis de entender porque não é uma área que todo mundo domina, né? Por exemplo, o que significa pico da curva? O que é medida de isolamento? O que é distanciamento? O que é lockdown? O que é R0? Como interpretar uma curva? A gente vai ter um pico, não vai? Então eu vou chamar o Otávio aqui para conversar com a gente e a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia, que é uma área muito interessante e difícil também de entender. E ele certamente vai trazer alguns esclarecimentos para a gente. Vou tentar conectar aqui o Otávio. Otávio, Olá, obrigada. Que bom. obrigado a você, Mariana. Um prazer estar aqui no canal de vocês. Obrigada, Otávio. Olha, já estou vendo um monte de gente aqui, alguns conhecidos também. Essa é uma área que interessa, acho que todo mundo, né? Eu, particularmente, adoro epidemiologia, mas eu acho muito difícil. Então, eu sou uma curiosa que tenta estudar por conta própria essa área. E sempre tenho muita dificuldade também, e acredito que a maioria das pessoas também tenha, porque não é uma área com a qual a gente esteja muito acostumada, né? Mas, Eu de acho que, repente, agora a gente tem que entender, né, esse assunto um pouco para entender a pandemia. acho que é obrigado pela oportunidade de trazer a epidemiologia para um canal tão importante como esse portal. E eu acho que a epidemiologia ela tem uns conceitos que, quando você já tem ela mais assim dentro de você, você consegue entender o fenômeno, mas senão às vezes demora um pouco. Mas eu acho que dá para entender o conceito de cada um dos termos ou parâmetros e tentar melhorar o, o conhecimento e o entendimento do porquê, né? Do porquê que tem tanta gente preocupada, porquê que tem tanta gente preocupada com leito de UTI, com o isolamento, com todos o que virou aí a nossa notícia diária, né? Diário. Eu queria começar a falar um pouquinho da tal da curva, né? Que logo que surgiram os primeiros casos, né? Que a gente começou a ver que a epidemia se transformou, né? Digamos assim, numa pandemia. A gente começou a ter fotos e imagens diárias da tal da curva. Eu queria que você explicasse um pouquinho como ela funciona, a dinâmica, enfim. Tá bom, então a gente tem duas curvas, Mariana. Uma curva que é o número de casos diários, então todo dia ali Uhum, tem uma coluna, né, naquela curva, uhum, e se a gente vê ela sobe que nem uma onda, porque a uhum, transmissão do vírus ela é bastante alta, então quanto mais você tem casos que você vai transmitindo para outro caso, essa curva vai subindo. uhum, E essa curva ela também tem um ponto importante que são os atrasos, então da pessoa
ter o contato com o vírus, desenvolver sintomas, procurar o sistema de saúde, ter o diagnóstico, existe um atraso, né? Então, o que a gente está vendo ali hoje, no geral, na média, a gente estima que a infecção, que é o que o epidemiologista está muito preocupado com a infecção, onde ela está acontecendo. Então, a gente percebe que é aí 2 semanas para trás, no mínimo, se a gente pensar no que está acontecendo hoje, são 14 dias no mínimo de atraso. Isso só pensando na doença. Se você coloca o atraso de que o laboratório demora para processar a amostra, que sai no município para chegar na Secretaria de Saúde, para chegar no Ministério, então é um atraso ainda maior. Então hoje isso preocupa muito, porque hoje se nós vemos que estamos aí batendo recordes diários de 40 mil casos, isso são infecções que aconteceram antes, então ainda tem muita infecção para acontecer. A outra curva é a curva de casos que se acumulam. Então, a gente vai somando dia a dia quanto caso vai se acumulando, e aí ela forma aquele outro desenho que ela vai chegar num momento que ela não consegue subir mais se não tiver tanto caso. E o que acontece nas epidemias de doenças infecciosas tipo do coronavírus é que a gente, em geral, tem essa curva que ela atinge um pico e depois ela desce. Esse pico ele representa aí o máximo que aconteceu de transmissão até as medidas que foram feitas tenham algum efeito que ela comece a cair, ou seja, que a transmissão diminua pouco a pouco. E o pico é uma coisa interessante que ficou na moda, assim, mas eu sou uma pessoa que eu acho que o pico ele não deve ser um dos parâmetros a ser olhados, né? Porque o pós-pico ainda é muito importante em termos de tempo. Então, mesmo depois de um pico, você tem ainda muitos casos e muitos óbitos. O que eu estimei já, né, para a Itália e para a Espanha, por exemplo, o que aconteceu depois do pico foi o dobro do que aconteceu antes, em número de casos acumulados e de óbitos. Então, eu acho que o pico ele é importante, ele traz um certo susto, principalmente quem está na ponta atendendo, porque são muitos casos de uma vez só, é uma aceleração bastante importante. Mas o pico, então, é esse momento que você vê que teve a transmissão mais na comunidade e a gente está vendo isso, os casos depois. Né? Então acho que 2 coisas importantes. Primeiro, em relação à curva de casos, quer dizer, a gente está olhando a situação mais ou menos do que aconteceu há uns 14 dias atrás. Né? Para a gente saber a nossa situação hoje, a gente tem que olhar a curva daqui a 14 dias, mais ou menos, né? E outra coisa, a gente tinha essa ideia meio no senso comum, né? De que a curva ia chegar no pico, depois despenca, como se fosse uma coisa mágica, né? E isso eu acho importante que você falou, mesmo depois que passa o pico, isso significa ainda um monte de milhares de mortes, né? Ainda aí não é uma coisa tão tranquila. Agora, por que a nossa curva tem tido umas diferenças? Por exemplo, quando a gente olha a curva de outros países europeus, que ela realmente teve um pico mais óbvio, assim, né? Você olhando, você vê bem que teve realmente um número de mortes muito alto num determinado período de tempo, que foi até curto, e no Brasil a gente já tem mais de 1.000 mortes diárias desde maio, quer dizer, a gente está há muito tempo já com esse número. Por quê? Essa é uma pergunta interessante, Mariana. Eu acho que tem alguns fatores. Um é que o Brasil é um país, né, que a gente chama de dimensões continentais, então ele tem toda uma heterogeneidade entre estados. E, por exemplo, aqui na Europa, os países são super conectados. Então, quando chega, principalmente diagnosticado na Itália, né, se você olha as curvas, por exemplo, das comunidades autônomas da Espanha, quando surge a epidemia, ela surge praticamente igual em quase todas. Tem um foco maior em Barcelona e Madrid, mas porque as pessoas viajam, então todo mundo viaja para todos os lugares e o vírus chega no país em todos os locais. No Brasil, a gente sabe que chegou, né, que já era esperado, nas principais capitais com transporte internacional. E isso fez com que, nesses lugares, a epidemia chegasse mais rápido e mais visível. Então, esse é um dos pontos do Brasil. Eu acho que o que a gente olha ali quando a gente vê um país é uma curva que representa vários estados e várias fases da epidemia. Fora isso, a gente tem um atraso do resultado do exame, esse atraso de chegar no painel, digamos assim, do Ministério. Né? E aí tem uma questão da curva que o epidemiologista gosta muito, que é, em vez de você usar ali
no eixo horizontal, né, no eixo X a data que foi notificado o resultado do exame, a gente usa a data que o paciente reportou o sintoma. Uhum. Então, quando você faz essa manobra de colocar o sintoma ali, que é o que a gente usa para dar aula, para tentar entender a epidemia, você vê que, em geral, a maioria delas vai fazer um pico mais bonito, digamos que a gente está esperando, né? O pico nunca é bonito, mas você vê o padrão esperado. E isso é esperado por quê? Porque a gente, quando a gente tem o contato com a infecção, a gente, aí 5, 6 dias, que chama período de incubação, que é o período que você tem um contato com o vírus até desenvolver sintoma, na média ele é muito parecido. Então, por isso que quando você ajusta isso para o começo do sintoma, você vê esse pico melhor. Mas no Brasil, não tem como a gente olhar para a curva e tentar entender tudo que está acontecendo no país. A gente tem que, no mínimo, tentar olhar por estado e grandes capitais. E agora uma coisa que está, né, preocupando todo mundo é o processo de interiorização da epidemia, né, que saiu das capitais e foi para o interior. Então será mais uma curva dentro da própria curva do estado. E a situação no interior preocupa mais, até porque o acesso, né, à saúde para essas pessoas no interior é mais limitado, né? Há, inclusive, muitos municípios no interior do Brasil que sequer têm hospital com UTI, com infraestrutura, isso é muito preocupante mesmo. Agora, Otávio, e quando muito se falou de crescimento exponencial, né? O que significa isso e o que tem de diferente nessa pandemia de outras pandemias nesse sentido? Nós tentamos medir a transmissão, a capacidade do vírus se transmitir pelo fator que a gente chama de número de reprodução, né, que é o tal do R. E esse é o fator que a gente tenta estimar. O R, ele tem o R0, que é o parâmetro inicial, né? Então, se eu colocar o vírus numa população totalmente suscetível, que é o que está acontecendo com o coronavírus, a gente mede a quantidade média de pessoas que uma pessoa consegue infectar. Então, se eu estou hoje sendo capaz de transmitir o vírus, se eu estiver num lugar totalmente novo, que as pessoas ainda não sabem que o vírus está ali, ninguém está de máscara, não tem nenhuma medida, o coronavírus, a gente tem aí uma estimativa de eu consigo infectar 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas dali, na média 4 dias, conseguem já infectar de novo mais 3 pessoas cada uma. Então, de uma vai para 3, que vai para 9, que vai para 27 e que faz a curva exponencial. E isso é assim, aquela subida, se nada for feito, é uma subida muito grande de casos, e só nessa continha de 3 em 3, né, se a gente lembrar lá da matemática elementar, a gente chega aí em cima de 500 mil em 10, 11, 12 ciclos, e logo já passa para 1 milhão. Esse é o R0, Mariana. A gente tem uma dificuldade de medir, né, porque você precisa de um modelo para medir, mas ele é muito alto para o coronavírus, e isso explica grande parte da pandemia. Então, o valor 3 é muito alto. Para a gente ter uma ideia, o influenza sazonal é aí próximo de 1,2, 1,3. Então, imagina, o que a gente conseguiu controlar da pandemia hoje no Brasil, né, que está aí ao redor de 1,2, 1,1, 1,3 na média, tem estado que está bem maior. Esse número é o que o influenza é o normal dele, e o coronavírus ele transforma isso num desafio muito maior, e ainda mais o influenza sazonal, a gente já tem uma imunidade na população, seja por vacina, seja porque a gente sempre tem uma gripe ou alguma outra coisa acontecendo. E agora, essa coisa do R, da gente ter diminuído o nosso R, foi por causa dessas medidas de isolamento, de distanciamento, né, social que a gente tomou? Sim, Mariana, o R0 é o inicial, aí depois a gente tem o R, só R ou R efetivo, que é o que a gente está medindo agora, depois que o vírus entrou na comunidade. Ele caiu muito, né? Então ele começa mesmo aí no Brasil próximo de 2,6, 3, e hoje desceu para 1. E, sem sombra de dúvida, foi aí resultado do distanciamento físico que foi feito. Uso de máscara também colabora. A gente tem um fenômeno muito interessante também, né, isso me preocupa muito no Brasil, que é as aglomerações. Então, além do R, a gente tem um outro parâmetro epidemiológico, que
porque o R é uma média, né? Então, vamos dizer, Uhum. um R0 de 3, ele é uma média. Mas aí eu vou ter pessoas que transmitem para 10, 20, 300 pessoas e pessoas que vão Uhum. transmitir para ninguém ou para Uhum. muito pouco. Então, isso Uhum. depende, claro, da sua profissão, da quantidade da sua rede de contatos. Se você é uma pessoa que fica mais em casa, não tem muito contato, vamos dizer, o seu R pessoal ele é muito baixo. Uhum. E, Uhum. e hoje a gente, às vezes, ainda está vendo já no Brasil grandes aglomerações. Então, É. estádio de futebol, bom, o que a gente vê é na mídia, né, todo dia, e outra preocupação que todas as cidades conseguiram um pouco se adaptar, por exemplo, transporte público. Então, você Uhum. imagina se tem alguma pessoa ali que está transmitindo sem máscara e que dê uma tossida no ar e a questão de partículas ali enquanto as pessoas passam num ônibus ou no metrô lotado, né? Claro. Agora, a gente tem até pergunta nesse sentido, de em que momento a gente, olhando a curva brasileira, a gente já falou, né, que tem umas diferenças regionais, que tem que considerar essas diferenças, mas é possível olhar a curva brasileira hoje e avaliar em que momento a gente está, se ainda está ascendente, se já está mais estabilizada? Um conceito de que, para mim, eu já falo isso já há um tempo, ela ainda está em expansão, está subindo Uhum. e está migrando, né? Então tem um fenômeno que é muito interessante no Brasil, interessante do ponto de vista epidemiológico, e é uma coisa que Uhum. às vezes eu coloco lá no Twitter que eu não durmo por isso, Uhum. que na Europa, por exemplo, a gente teve o inverno, teve o influenza sazonal e logo depois veio o coronavírus. Esse ano, por Uhum. sorte, foi um ano com pouca influenza. O Brasil é o contrário. Então, a gente teve o coronavírus, chegou, e agora vai chegar, e está chegando a influenza. A gente vacinou precoce, isso é muito importante. O Uhum. próprio distanciamento físico diminui muito a circulação dos vírus respiratórios. E o Uhum. que a gente sabe do Brasil, a gente tem essa migração também do vírus sazonal. Então ele sai lá Uhum. do norte, ele passa agora por Minas, Centro-Oeste e vai descer para o sul. Então, se você Uhum. me perguntar hoje o estágio, né, que semana passada, por exemplo, Espírito Santo, essa semana Minas, Distrito Federal voltou de novo a ter uma É. subida, o Centro-Oeste e Paraná, a curva está em completa ascensão, né? O que a gente espera é Uhum. que realmente vá expandir. Por isso que eu não consigo te dar um estado. Se agora para o estado Uhum. interior de São Paulo, ele também está em uma expansão grande, enquanto as capitais aparentemente já realmente conseguiram controlar e vai caindo. Um Uhum. conceito que eu acho que é difícil de passar, mas que a gente tem que estar atento, que é o tal do platô. Uhum. Né? Então essa curva sobe, ela não cai, ela continua alta. Isso não é normal, não deve Uhum. ser normal, não se pode aceitar como normal, porque o sistema de saúde não aguenta, né, Mariana? Então, Uhum. se você conversar com as pessoas que estiveram em Manaus, em Fortaleza, em São Paulo, no Rio, por exemplo, atendendo na ponta, seja no hospital, seja na UPA, seja na atenção primária, está todo mundo muito cansado, é muito intenso, são muitos Uhum. plantões, é uma doença, né, que tem a questão de isolamento, então ela é triste, digamos assim, dos óbitos, porque não tem o familiar não pode visitar. Uhum. Então, existe um sentido de esgotamento também do profissional de saúde. E o platô, Uhum. ele alimenta isso, porque a gente não para de ter Claro. casos graves. E o ponto principal, que são as outras patologias, as outras enfermidades, o câncer, as cirurgias, o infarto, e um sistema com platô, ele não dá conta de atender todo o resto. Né? Uhum. Uhum. É importante dizer que as pessoas que são hospitalizadas, né, com Covid, geralmente elas requerem cuidados muito intensos, né, com muitos profissionais de saúde envolvidos, não apenas médicos e enfermeiros, mas fisioterapeutas. A gente até conversou aqui com Fisioterapeutas. fisioterapeuta, fono, gente que precisa, né, estar envolvida nesse tratamento. Agora, Otávio, se a gente está nessa fase mais de ascensão, então, dessa curva, é possível que a gente ainda fique muitos meses? Você acha que tem essa possibilidade? Eu sei que é difícil fazer, né, a gente prever o que vai acontecer, mas analisando agora o cenário do Brasil, que já tem muitos estados flexibilizando as medidas de distanciamento, você acha que é possível a gente atingir um platô e ficar nesse platô alto muito tempo?
Acho que sim, acho que é uma possibilidade, acho que vai depender muito, além do distanciamento do comportamento da sociedade, da população em geral, de realmente mudar comportamento do dia a dia, se possível, né? Claro, sempre, se, a gente sabe que o Brasil tem condições de inequidade, de desigualdade, então para muitas pessoas é muito difícil você não trabalhar ou não ter que fazer outras coisas, mas, Mariana, eu acho que o básico de usar máscara, por exemplo, lavar as mãos, se eu estou com febre, se eu estou com sintoma, não ir trabalhar, então isso é uma coisa que a gente vê, as pessoas indo trabalhar, ou sendo obrigadas a ir trabalhar com febre, né? Isso são casos, cada caso desse pode transmitir para muitos outros. Assim. Então, eu imagino que será um esforço grande de todo mundo, que já está sendo. Acho que muitas pessoas, né, que aderiram ao isolamento também cansa isso. Então, é um momento de necessidade de pensar no coletivo também e no individual, mas acho sim que a gente pode acontecer de ficar aí num nível de platô nacional. Tem um pouco de notícia boa, assim, né? A gente precisa de ter dado. Esse é um problema do Brasil, de que a gente tem uns dados que a gente não estão disponíveis. Mas, por exemplo, se eu olho hoje Fortaleza, se eu olho hoje Recife, de certa maneira, realmente a primeira curva parece que aliviou e realmente o lockdown que teve e as medidas diminuíram. Então, Manaus também já está, aparentemente, mas Manaus eu não tenho os dados para analisar, assim, eu vejo o que é reportado. Mas, então assim, eu acho que a gente tem que ter uma esperança na luz do fim do túnel, mas pode ser que sim, que ela fique aí por um período maior e vamos ver como que vai acontecer. Uma coisa importante que a gente falou do pico, eu acho que, como está sempre tudo atrasado que a gente está vendo, então, por exemplo, né, lá, o exemplo de Fortaleza que eu analisei, a curva aparentemente de transmissão caiu bastante, tá? Com um R que vai caindo. E aí o óbito e o caso ainda demora para cair, porque uma pessoa demora aí um mês para talvez falecer, os casos que não faleceram tão rápido. Então a gente tem aí essa questão. Mas o outro problema, eu acho que você flexibiliza já com os atrasos, então você não tem talvez direito uma ideia do que está acontecendo, e para ver se o vírus vai voltar ou se a transmissão ainda estava acontecendo e você não diagnosticou, demora também mais umas 2 semanas. Então você está sempre atrasado em relação ao vírus. E aí o que eu vejo dos países, principalmente europeus, é que eles abriram, né, eles conseguiram segurar o isolamento até que a curva chegasse aí numa queda muito, muito acentuada para realmente começar a voltar e voltar em etapas e devagar. Só que, claro, isso tem que ser adaptado para cada país e para cada área, né? E não é preciso que a curva caia um pouco e que a gente fique um tempo nessa curva mais baixa para aí começar a abrir? Porque a impressão que eu tenho, né, e a gente conversando aqui, é que, por exemplo, São Paulo começou, pelo menos na capital, a ter uma melhora, mas ainda era uma melhora muito incipiente, né? Não estava ainda muito tempo com essa melhora para já começar a abrir. E, lógico, a gente sabe que tem uma pressão econômica, a gente entende que as pessoas estão, né, querendo voltar a trabalhar, querendo a vida normal. Mas não é preocupante abrir desse jeito, Otávio, nessa fase ainda que ainda não se caracterizou, não dá para a gente dizer que a gente está em uma curva descendente, mas por um tempo mais que garanta mais, né, a tranquilidade? Sim, eu acho que se você perguntar para todo epidemiologista de doenças infecciosas, ele vai te falar que sim, a gente deve esperar e ter mais certeza de que ela estava realmente com o R menor que 1, por exemplo, por um certo tempo, e que isso, a gente fala que a epidemia morre, assim, né? Ela vai caindo, 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 a gente vai isolando os casos, vão aparecer alguns, até que essa transmissão tão alta, ela termina. Então, eu acho que sim, a flexibilização deveria respeitar mais isso. Uma coisa que eu acho difícil, né, Mariana, a gente não tendo dados, e às vezes a comunicação das secretarias e dos comitês, eles não são claros, então eu sei que muitos estados têm grupos acadêmicos estudando, tem um comitê, mas isso não é totalmente transmitido para a população. E isso é importante, porque se você sabe, ok, eu preciso de ficar aqui mais uma semana, com certeza ali eu consigo depois ficar mais seguro, né? Então, porque se você pensar as pessoas que têm mais idade, está todo mundo super preocupado.
Então, quando eu vou poder claro. sair de casa ou não? Então, então parece que essa flexibilização não foi muito aceita por todo mundo, então meu risco ainda é alto, então eu não vou sair. Então, isso é uma Uhum. coisa que eu vi em outros países, as pessoas falam de que realmente, quando passou uma segurança maior, você já está com a curva mais baixa. Por outro lado, o Brasil ele tem os problemas nossos crônicos, então, que vai da violência doméstica a estar em casa, a não poder estar em casa porque são muitas pessoas, todas as garantias que a gente teria que dar para todo mundo de não passar fome, por exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que Uhum. talvez você ser um pouco mais flexível nisso pode ser que ajude, mas o problema é se a gente continuar nesse vai e vem, que é o que todo mundo, né, a gente costuma falar que serão várias curvas dentro de uma curva só, nunca vai É, acabar. E aí exato. é pior, né? O crônico é muito pior. Pois é isso que, né, eu já vi, inclusive, estudos na área de economia dizendo isso, né, que se a gente prolonga essa crise por mais tempo, a pandemia por mais tempo, muito pouco provável que a economia retome, né, mesmo com as pessoas saindo, trabalhando, né, porque é o que você disse, as pessoas têm medo, elas não vão querer sair, né, para atividades mais de lazer, enfim, que possam movimentar mais a economia. Agora, uma coisa que se falou muito também, eu também que acho que isso que fica um pouco, às vezes, difícil para quem não é da área entender, o que que acontece para a curva baixar, né? É diminuir o R0, quer dizer, a pessoa, você conseguir identificar mais os casos, isolar essas pessoas. E aí eu te pergunto, para isso não são necessários testes? Exatamente, Mariana. A gente tem aí dentro da epidemiologia da vigilância em saúde, então você tem um caso diagnosticado, você deve, né, é obrigatório você identificar as pessoas que esse caso teve contato e ir atrás de fazer um rastreamento dessas pessoas. Você pode definir quem mora com você, então isso mudou um pouco. Então antes era quem ficava, né, uma hora em contato, ou cada lugar tem uma condição, porque também demanda bastante, né, um trabalho para Uhum, isso. Então uma pessoa infectada, não grave, pode ser uma pessoa que foi diagnosticada, tá bem. Então primeiro essa pessoa tem que ficar em isolamento dentro de casa, aí sim realmente é isolamento. Os contatos, se ela não estiver no hospital, né? Os contatos dessa uhum, pessoa devem fazer ou teste ou quarentena, né, que a gente chama. Então você vai ter que realmente ficar esperando para ver se você não vai ter nada. uhum, E o teste para isso é o teste que a gente chama o teste do cotonete, que eu tenho escutado, ou o teste do PCR, né, que é o teste que uhum. identifica o vírus mesmo ali, não É. a sua resposta ao vírus. E então, sim, eu acho que a gente tem que, isso é obrigatório, tem lugares fazendo, mas a maioria do Brasil não, a gente não tem dado de que isso está sendo feito adequadamente. Isso é obrigatório. Por quê? Uhum, Porque a cada pessoa que eu tiro de circulação transmitido o vírus, o R cai e vai caindo muito mais rápido. uhum, Pode ser a uhum, pessoa que ia transmitir para uma outra única pessoa, mas, por exemplo, pode ser que você identifica uma pessoa que seja um motorista de um ônibus, né, ou uhum, uma pessoa que trabalha num restaurante, ou uma pessoa que atenda o público, ou uma pessoa mesmo que circula por muitos lugares, uhum, então, que vai numa festa, por exemplo. Então, se você tirar uma pessoa, e isso vai se acumulando e vai tirando, o R cai. uhum. Por isso que você tem que testar. O teste também tem outro fator que o comportamento humano é muito difícil, né? Então, se você sabe que você tem o vírus, você talvez conscientemente deveria se isolar e seguir as recomendações. Uma alternativa que a gente fala, a gente discute muito, é você, talvez mesmo sem o teste, é você Uhum. sugerir a quarentena para as pessoas que têm contato. Eu sou super a favor disso. Eu acho que por exemplo, agora no interior, o teste vai ser mais difícil ainda. É. Isso deve ser obrigatório. Então, se você tem um contato com uma pessoa que foi infectada, que teve a doença, transmitiu, e você, né, não sabe se você tem ou não, você deve se isolar e seguir as regras e diminuir o contato, Uhum. mesmo que você não consiga fazer o teste ainda. Isso eu acho que Uhum. é uma medida de saúde pública para você e para as outras pessoas, né, Mariana? Porque Uhum. eu acho que a epidemiologia tem sempre isso, tem o indivíduo e tem a É. população geral. Então, por que, né, o indivíduo deve fazer isso? Eu acho que primeiro pela consciência coletiva e Uhum. pelo que a gente falou de tratamento lá na frente, de UTI, de todos os profissionais envolvidos que estão
se você não tiver um leito lá na frente e você não respeitar isso, se você precisar, você também não vai conseguir. Então, Uhum, eu acho que é todo esse ponto que deve estar uhum, aí no caderninho somando os pontos para que isso não uhum. deixe você não seguir as recomendações. Aqui eles estão perguntando o que seria testagem em massa, né? Testar todo mundo? Testa só os sintomáticos? Testa quem entrou em contato? Como funciona isso? A testagem em massa é muito interessante, Mariana, que eu acho que é um termo que virou um jargão, mas que a gente É. fala e significa coisas diferentes, né? Então, eu acho que a testagem em massa, quando ela chegou, né, que vinha, a Coreia do Sul faz testagem em massa, a China fez testagem em massa, seria testar realmente quem tem sintoma e os contatos. Então, eu acho Uhum, que é testar o máximo de contatos que você conseguir, além dos casos. Então, tem índices para isso. A gente vê aí quantos contatos você conseguiu testar. uhum, Isso é um parâmetro que você está fazendo direito, entendeu? Que você uhum, está realmente buscando os contatos. Isso é testagem em massa. Os uhum. sintomáticos, por definição, teriam que ser testados todos. É. Também aí, se você tem uma coisa que tem no Brasil que a gente testa pouco, que é a taxa de positividade. Então, eu testei 100 pessoas e 10 vieram positivas, tá bem. Mas se eu testei 100 pessoas e veio 50 positivas, você está testando pouco. Então, você está testando Uhum, só aqueles casos que realmente parecem muito Covid e aí por isso que está vindo muito alto. Então, você está uhum, deixando passar alguns casos e isso tem implicação. Então, a testagem em uhum, massa, né, o que a gente gostaria de dizer é essa, que teste contatos e os casos sintomáticos. Tem a uhum, testagem em massa, que é o que Beijing está fazendo agora, que é testar uhum, sintomáticos todo mundo. Então, eu tive um caso num bairro, ou eu tive algum, né, um surto epidêmico, que a gente chama. Então, teve ali 10 casos nessa área. Então, você vai lá e uhum, testa todo mundo, faz uma fila uhum, e vai testando. Essa é um outro tipo, digamos, de testagem em massa, que uhum, tem outra implicação, né? Você tentar realmente extinguir completamente o vírus ali que está circulando. Só que, uhum. claro, para isso você precisa de muita insumos, material para fazer o exame, você precisa É. de ter um monte de gente para fazer isso, e a gente não está nessa fase ainda. Uhum, uhum. Agora também E, muita confusão, Otávio, que eu vejo mesmo pela imprensa, que é meio complicado, a diferença entre distanciamento físico, isolamento social, lockdown, quarentena. Às vezes a gente usa tudo meio como sinônimo, né? Você pode explicar pra gente um pouquinho a diferença de cada um, quando é usado um, quando não é, um termo? sim, eu concordo, a gente acaba falando um pouco geral, né? Então eu acho que assim, Uhum, a quarentena, vamos dizer assim, a quarentena é o que você deve fazer. Você chegou de viagem, não, alguém que chega de viagem de um país que tinha uma infecção lá, que poderia ser coronavírus ou qualquer outra coisa, uhum, você fica em quarentena. Então, você vai ficar ali esperando os 14 dias e ver se uhum, acontece alguma coisa. Necessariamente você não teve contato com ninguém infectado. Essa é a quarentena. Igual quando a uhum, gente coloca o uhum, e-mail lá, tem alguns e-mails que tem, né? Colocar na quarentena. uhum, O isolamento realmente é para quem teve a infecção, você tem que uhum, estar isolado, e quem, um contato, por exemplo, que não teve um contato muito íntimo, por exemplo, ou que testou positivo, ele também tem que fazer o isolamento. O lockdown é um termo em inglês, né, que seria aí. uhum, Tem gente que acha que existem níveis de lockdown, então você vai uhum, parando algumas coisas, até não parar o serviço essencial. uhum, E tem o lockdown, que seria o completo tudo. Então você para tudo, só fica serviços essenciais. Esse é o uhum, lockdown. uhum. Que mais? Não, acho O que é isso, né? O distanciamento distanciamento físico físico. É. é respeitar, né, os 2 metros quando você está em qualquer local, então na fila, qualquer lugar público, com a máscara, e você Uhum, respeitar isso, não fazer aglomerações. E eu acho que esse uhum, é o principal significado disso que a gente tem que ter. uhum. E isso Agora não a gente significa o viu, distanciamento social, né? claro, a gente viu, Otávio, que países que fizeram lockdown mesmo, né, como a Itália, outros lugares que fecharam mesmo, e aqui até no Brasil também algumas regiões adotaram, alguns estados conseguiram, algumas cidades, né, fecharam.
a gente viu que o número caiu rapidamente, o número de infecções. Você acha que faltou uma coordenação mais nacional, mais geral, para a gente conseguir fazer isso? Claro, como você disse, o Brasil é grande, tem as diferenças regionais, e o vírus chegou em momentos diferentes, em áreas diferentes. Mas você acha que teria controlado melhor se a gente tivesse feito isso de forma mais coordenada? Eu acho que sim, viu, Mariana? Não tenho quase nenhuma dúvida disso, porque a gente. São medidas que são difíceis para todo mundo, né? Não é fácil nem para a população, nem para os líderes tomar essa decisão, mas ela tem que ser coordenada. Então, a epidemiologia, a vigilância, a gente está cuidando de uma população inteira, então ela tem que ser coordenada, ela tem que ter a mensagem clara e transparente, e com isso, com certeza, ajudaria muito. Eu acho que a gente viu, né, vários momentos e tentativas de que isso não fosse um problema, por exemplo, ou de que isso não fosse, que seria uma invenção de muita gente, e a gente escuta isso até hoje. Isso não, né, acho que não é, obviamente, verdade, é um problema imenso, né? Quem está vivendo isso hoje em dia, que somos nós, é um dos maiores desafios do século, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se compara a pandemia da gripe espanhola, né, que de 1918, se compara a guerras mundiais. E, então, sem dúvida, eu acho que a coordenação geral faltou. Eu tenho uma opinião pessoal cada vez mais, ainda sem. Existem já alguns modelos, eu estou tentando modelar isso, mas ainda não tenho isso definido, que realmente um lockdown completo mesmo, justo assim, 14 dias muito difíceis, diminui e o surto epidêmico, a gente chama, se joga isso para baixo. Né? Então, o melhor exemplo que eu vejo de países aqui assim mais próximos da Europa é a Áustria. Então, a Áustria, ela fechou assim, casos importados ainda, não tinha nem praticamente transmissão comunitária, né? Então era uma época de umas áreas de esqui. Eles fecharam todos os hotéis do esqui lá, os campos de esqui, colocaram as pessoas para fora, fecharam fronteiras, e isso, se você vê a curva deles, é impressionante. Então, eles realmente tiraram o vírus de circulação. Claro, a gente não sabia ainda muito bem como era o coronavírus, tinha toda a história que talvez vai chegar uma segunda onda muito maior. Só que isso da epidemiologia é muito verdade também, né, Mariana? E de pandemias. O que a gente está falando aqui hoje pode ser que mude daqui a pouco algumas coisas. Mas muita coisa a gente já está começando a entender bem. Então, por exemplo, eu acho que ninguém previu que se a população mudar o comportamento, se a gente evitar aglomerações, se a gente conseguir que isso se estabilize, o vírus nunca vai voltar como ele voltou inicialmente. Então, se você vê o que aconteceu na Itália, né, no norte da Itália, é uma coisa assustador, né? Assustador. Muito caso de muito lugar, de aquelas filas de corpos para serem enterrados, né? E aí, realmente, você tem o medo de que venha uma segunda onda, então você fica com essa questão. Mas, no fim, eu acho que hoje, uma segunda onda, se você se preparou para diagnosticá-la precoce, não vai ser daquele jeito mais. Então, saíram estudos, né, de água da Itália, que na verdade o vírus já estava lá bem antes, circulando, e você não viu. Então, quando você vê, ela está muito espalhada. E, por exemplo, na Áustria, eu acho que é isso, eles têm um sistema muito rápido, os novos pequenos surtos vão ser contidos mais rápido, e não vai ter uma segunda onda tão grande até que melhore, que tenha uma vacina, que tenha um tratamento melhor, que a gente consiga entender. Então, esse que eu acho que é importante, e o que eu vejo é realmente que isso foi importante para conter esses surtos. Né? Não teve, e você sabe também, todo mundo que tentou não fazer, isso não conseguiu. Né? Então, assim, a Holanda, no começo, é um país muito bom. Lá, não, a gente vai tentar outra estratégia. Não deu certo. Suécia. Inglaterra, né? Suécia, né? Então todo mundo acabou subestimando o vírus e a capacidade dele de fazer isso, né? Agora tem um problema, né, Otávio, que todo mundo sempre diz no Brasil, que é o problema da subnotificação de várias doenças, né? Não é uma coisa que surgiu agora esse problema no Brasil, né? A gente quase tudo é subnotificado aqui. E você não acha, sem dados, sem a gente ter um retrato mesmo, principalmente numa pandemia, fica muito difícil você traçar estratégias para prevenir o avanço, né? Porque como a gente vai segurar se a gente não sabe com o que a gente está lidando, né? E agora, você acha que agora, gente, sabendo um pouco mais da pandemia, conhecendo um pouco mais ainda dá tempo da gente segurar um pouco, de tornar essa situação menos
menos grave, né, do que tá muito grave o que está acontecendo aqui. Eu acho que sim, né, Mariana? A gente precisa de dados. Quanto melhor você consegue ter uma ideia do que está acontecendo. A gente tem estimativas de quantos casos não foram diagnosticados. Eu acho que isso ajuda. E aí o que aconteceu, só mudando um pouco assim da pergunta, que eu acho que foi um erro, não sei, da comunicação, né? Então a gente saiu de tentar ver a transmissão, que é o que está lá acontecendo há 2 semanas atrás, e passou a querer ver o leito de UTI. É. Então, eu sou intensivista, trabalho na UTI, eu acho que isso, né, é realmente fundamental. A gente teve cidades no Brasil que se prepararam, se expandiram, isso, né, que o Brasil teve um tempo que na Europa não teve. Então, porque precisa de um preparo de engenharia, de trazer oxigênio, de trazer eletricidade, de trazer pessoal treinado, que não é uma coisa fácil. Então, Não é tudo bem. fácil. Então, a gente precisa de trade de UTI, com certeza. Acho que isso, né, a expansão que teve, teve lugar que triplicou a capacidade de UTI. Fundamental. Mas isso é o fim da ponta, né, da infecção. A gente tem que... Aquilo, de novo, para o indivíduo, o leito de UTI faz muita diferença. Para o indivíduo, Claro. perfeito. Mas para a população brasileira, para o Brasil, a gente tem que olhar para trás na transmissão, né, Marina? Então, assim, tem vários governadores que falam: ah, não, vou expandir o UTI, não vou investir em teste. É um erro de conceito muito grave, porque um leito de UTI é muito mais caro que criar um leito de UTI com um ventilador, sei lá, não tenho aqui na minha cabeça, mas deve ser 100 vezes, 1000 vezes mais caro que você testar as pessoas, que você investir, retreinar todo mundo da atenção primária à saúde e colocar esse pessoal que já conhece, que já faz isso para tuberculose, que já faz isso para outras doenças, agindo na comunidade, que foi o que o Vietnã fez, né, que é um exemplo que a gente tem de um país também com dificuldade socioeconômica e consegue conter isso de outra maneira. Então, tem que ter lei de UTI, tem que ter lei de UTI, é uma das minhas áreas, né, acho que isso é fundamental, mas você basear nisso para fazer a flexibilização só nisso é um erro, né, e você tem que realmente olhar todos os níveis da infecção, da transmissão, dos teus casos que estão chegando no pronto-socorro, da lotação na UTI. Por quê, né, Mariana? Eu acho que essa questão da exponencial que a gente está falando, que vem com muita pressão, a pressão externa de casos é muito grande. Então é um fluxo de casos muito grande. E você não consegue barrar, não tem uma porteira que você fecha e não vai vir mais casos. Então virão os casos, e aí você, olhando na taxa de UTI, você está vendo uma coisa muito tardia. Né? Então, eu acho que a gente, respondendo agora a sua pergunta, a gente consegue melhorar? A gente consegue melhorar. Eu acho que a gente tem que, de novo, coordenar, se comunicar a gente vê um atraso do município para a secretaria absurdo, né, que não deveria ter mais. A gente está no século XXI, a gente deveria estar aí com, sei lá, aplicativos, outras coisas muito mais ágeis para tudo isso. Não é fácil, né? Às vezes a gente subestima a dificuldade de colocar um sistema no ar que funcione. Claro. Mas a gente está com hoje a gente completa 4 meses do primeiro caso. Então, assim, realmente, como você falou, a falta de coordenação atrasou muito, né? E você precisa de logística, você precisa de pessoal de TI, de tudo que consiga dar conta disso, mas já são 4 meses. E quanto mais não ficar pronto isso, a gente mais atrasa os dados, mais atrasa o entendimento. E para os locais que já conseguiram controlar melhor, né, as capitais que a gente falou, por exemplo, Fortaleza, Manaus, do momento atual, eu falo, né, isso é uma notícia muito boa, mas eu espero que esses locais já tenham essa estrutura melhor. Então, para diagnosticar uma segunda onda precoce, para conseguir reativar o sistema de intensificação de vigilância mais rápido. Né? Eu acho que tem locais que... Não, pode falar. Não, você não acha que essa coisa tem um problema meio da forma como a gente encara a saúde no Brasil, né? Que a gente se concentra muito no hospital, no tratamento, a gente praticamente trabalha muito pouco com a prevenção, com as unidades básicas, com os cuidados, né, prévios, né? A gente pensa muito quando a pessoa já chega doente no hospital. Você não acha que é um pouco a forma como a gente vê isso aqui, essa ênfase na UTI, né? Sem considerar também que é possível atuar antes? Concordo plenamente, Mariana. Eu acho que o Brasil ele tem o SUS, que é um
um bem mundial, né? Um sistema de saúde para um tamanho do país e para o nosso desenvolvimento ele tem vários problemas, ele tem subfinanciamento, tem lotações, mas ele existe. Uhum. Todo o programa que tentou melhorar a atenção primária na prevenção, a gente já tem vários estudos mostrando no Brasil que quando você tem o programa de saúde da família melhor instalado, você diminui, você melhora o controle do diabetes, você melhora o pré-natal, né, você consegue ter uma referência para quando você precisa de um caso mais especializado, você melhora os índices gerais. Existem problemas, né, eu acho que a população que vive isso diariamente sabe. Quase todo o sistema público assim também tem problemas, mas o foco, né, que a gente fica da saúde terciária que a gente tem no Brasil, e talvez você ter aí um serviço privado junto, isso talvez também tenha uma visão diferenciada disso. Sim, eu acho que isso talvez pode refletir. Nunca tinha pensado, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que talvez sim, talvez esse histórico nosso realmente, quando chega uma pandemia que você precisa de voltar lá para o agente comunitário de saúde, que é o que fazia na tuberculose lá em 1900, né, e ver, olha, você teve contato com essa pessoa? Tive, então você vai ter que fazer agora, se isolar. E realmente, talvez realmente parece que não é uma coisa elegante, digamos assim, né? O sanitarismo, o médico sanitarista, né, ele é uma coisa que parece que tinha ficado velha, então Pois é, e num país como o talvez sim. Brasil, que precisa tanto, né? A Exatamente, né? gente As tem doenças visto que, inclusive, infecciosas. em muitas comunidades aqui no Brasil, a gente tem visto que elas estão se virando assim, né? As pessoas, próprios moradores, estão identificando os casos, aconselhando, mostrando como para ficar em casa, para evitar o contágio, estão se virando, fazendo onde o Estado não está, eles vão ocupando como podem. Otávio, eu queria te Sim. agradecer, a gente já está meio no fim, então eu queria que você abrisse espaço para você falar o que você achar importante para a gente finalizar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Mariana. Foi um prazer Imagina. conversar com você. Eu acho que a gente deve, todo mundo entender o momento que estamos vivendo. Então, é um momento aí novo para todo mundo, é um desafio e escute pessoas, né, instituições que você tenha confiança e acredite. Então, menos do que o que você recebe pelo celular, pelo grupo, por qualquer outra coisa. Isso é um problema gravíssimo que a gente tem no Brasil. Então, siga as orientações. Se você tiver dúvida, né, procure os canais. Existem aí já, como você falou, várias comunidades com canais de tirar dúvida. Acredite também no posto de saúde da sua cidade, né? A gente fala sempre que faltam coisas, mas eu tenho monitorizado alguns municípios. Existem serviços de vigilância super bem feitos, pessoas que estão fazendo a cartilha básica de toda a primeira aula de epidemiologia e funciona. Então, lute pelo teste, sim, lute pela que você tiver, mas vamos seguir o que a gente sabe fazer. Outra coisa é se cuide em casa. Eu acho que a atividade física é uma coisa que tem que ser feita, tem que criar uma rotina. Não tem espaço, mas não, você consegue, né? Que seja qualquer tipo de alongamento, e tenha paciência também, né? Porque viver em casa todo mundo é muito difícil e a gente vai sair dessa, Mariana, mas a gente pode sair com muito mais dificuldade e dor ou menos, e eu acho que então é o momento de todo mundo realmente se juntar para isso e seguir na nossa caminhada aí de Você acha vida que do para a gente Brasil. sair totalmente só com a vacina? Para a gente Nossa, relaxar? essa é uma pergunta muito difícil, mas a gente tem tido algumas notícias interessantes, ainda preliminar, de que talvez existe outro tipo de proteção que a gente consiga ter, que não seja a do anticorpo que a gente fala, né? Então, talvez realmente a infecção, digamos, consiga se conter um pouco mais sem a vacina, mas eu acho que a vacina é fundamental. Eu acho que sem o distanciamento físico no momento, sem a máscara, a gente não vai conseguir ainda controlar, mas não dá para esperar a vacina. A gente está, né, todos os grupos do mundo, bilhões investidos nisso, vai acelerar, mas não é garantia, né, Mariana? Então, eu acho que a gente Pois já é. mudar o nosso comportamento desde agora e tentar
tentar entender melhor tudo isso é uma coisa que a gente não tem como escapar, eu acho. Se eu tivesse uma bola de cristal, tudo bem. Então ali Aham. daqui 2 semanas vai ter a vacina, a gente vai É. ficar bem, mas não tenho como imaginar isso. Mas eu acho que cada dia né, os grupos estão todo mundo estudando, tentando entender. É. Isso sim, a modernidade ajudou muito. Então a gente em Sim, dias o sim. Brasil, né, sequenciou o vírus, a gente cada dia sabe coisas novas e é isso, é uma dinâmica. O epidemiologista numa pandemia ele está de plantão também. Então ele está aí Uhum. 24 horas tentando ver isso com todo mundo, né? Acho que a mídia, né, os jornalistas, acho que parabenizo, acho que está todo mundo tentando cada vez mais informar de forma clara, falar uma coisa de um jeito, de outro e voltar, né? Isso é importantíssimo. Uhum. E vários profissionais também estão tentando de todas as maneiras que isso melhore. Tá bom, Otávio, agradeço muito você ter vindo aqui. Essa live vai ficar disponível também no site, no YouTube, em alguns dias, para quem perdeu, para quem pegou metade, pode mandar depois. E quinta-feira, terça-feira agora, dia 30, eu tô de volta. Super obrigada, viu, Otávio? Adorei, foi Obrigado a super você. esclarecedor. Até mais. Tchau, Obrigadão, até gente. mais. Tchau.